Olá pessoas, como estamos? Valete aqui e hoje eu tô aqui pra uma pintura de tradicional usando o Rime Gouache, que vocês já viram aí no título e tudo mais. E assim, essa pintura quando eu tava fazendo, eu tive uma sensação muito nostálgica assim, então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as inspirações da nossa infância e como elas acabam influenciando o nosso futuro, assim, né? Porque essa arte aqui, no caso, eu achei ela muito parecida com as artes que tinham no site da Barbie. Eu fiquei, gente... E eu fiz rosa ainda por cima, então eu fiquei, cara, é muito ilustração do site antigo da Barbie. Então, mas sem mais delongas, vamos começar o nosso papinho. Eu gosto de conversar com vocês aqui, né? Então, só pra tirar um pouquinho do caminho primeiro aqui, o que eu acabei fazendo nessa ilustração. Sempre que eu vou mexer com gouache, assim, eu sempre falo, né, que eu faço gouache e pintura de aquarela também, mais por diversão, não faço por, né, profissionalismo nem nada. Eu faço porque eu acho divertido. E dessa vez eu usei Rime Gouache, que eu acho que é um gouache que ele é bem custo-benefício. E o sketchbook é da Cactus Sketchbook. Eu tô quase terminando esse, e daqui a pouco vai ter sketchbook tour dele. É só porque eu tô fazendo um negocinho meio especial ali que eu preciso terminar só no final do ano. Então aguardem que logo menos vai ter sketchbook tour desse sketchbook todo, que ele tem várias folhas diferentes, então vai ser bem interessante, bem diferente do que a gente já fez antes. E sempre que a gente fala de pintura de gouache, de aquarela, eu sempre tento trabalhar ela em camadas. Por isso que eu tô usando essa folha que é mais grossinha, porque dela vai aguentar mais água e mais camadas dessa tinta, desse gouache. Então eu começo primeiro pelos detalhes gigantes, depois eu vou diminuindo o tamanho dos detalhes, sabe? Primeiro os grandes, depois os médios, os pequenos, os mínimos detalhes, assim. Porque eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo fazendo os micro detalhes antes, e aí acaba que tudo fica com pesos diferentes. Mas isso é um pensamento que eu uso também pra minha arte digital também, que eu acho muito importante isso, pra ver os parâmetros, assim, olhar de longe e tal, as coisas. Então, é basicamente essa técnica que eu usei. Eu usei basicamente, sei lá, 2 pincéis, usei esse pincel aí, e aí mais um pequenininho, que daqui a pouco eu vou começar a usar, que eu comprei na Shein. E assim, foi uma boa surpresa, assim, ele é bem pequenininho, bem fininho, é do jeito que eu gosto de usar. Então, basicamente isso sobre a ilustração, e agora vamos para o papinho. Nos últimos tempos, assim, na verdade, eu tô tendo essa sensação meio de que... Eu tô pensando muito na minha infância, sabe? Nas coisas que me influenciaram pra eu poder chegar aqui hoje e tá fazendo o que eu faço hoje, sabe? Então, eu acho que umas grandes influências que eu tive, e eu lembrei disso muito enquanto eu tava fazendo essa ilustração, como eu falei ali no começo, era a internet dos anos 2000. Então, eu tive essa sensação também quando eu tava escutando o podcast da Nanats, que tá super legal. Ela fala bastante dessa época dos anos 2000, a gente tem muita coisa em comum. Ela é um pouco mais velha do que eu, mas a gente viveu muitas coisas bem parecidas, assim. E uma coisa que eu lembro muito da internet dos anos 2000 são os sites da Barbie, o site da Polly, que eu era simplesmente apaixonada. Esses joguinhos de dress up e tal, eu demorei muito pra me desapegar desses joguinhos de dress up, vou ser bem sincera. Assim, eu já era tipo adolescente, eu ainda jogava esses joguinhos porque eu achava muito, muito legal. E isso acabou me influenciando a seguir essa parte da moda, né? Porque, tipo, eu sou formada em moda e tal, e me interessar por maquiagem, por tendência em si, porque eu sempre olhava muito pra isso, sabe? Mas assim, lá nos primórdios da internet de escada, que tinha que pedir pro pai, falar assim, ó, pai, por favor, faz coloca no site da Barbie pra mim. Não sei se vocês tiveram disso, mas... Enfim, né? Tipo, a casa dos anos 2000 era basicamente um computador pra todo mundo. E é isso aí. E aí tinha que... Não podia usar a internet, porque senão cortava a linha telefônica. Então, tipo... Gente, é muito engraçado porque o pessoal mais novinho, eles não sabem dessas coisas. Tipo, era muito difícil acessar a internet. Era uma coisa muito complicada. Pelo menos na minha cabeça era super complicado, né? Eu tinha medo de usar o computador assim. Então eu só usava o que meu pai colocava pra mim. Ali no computador. E aí nessa época tinha esses dress up, assim, da Barbie. E o site que eu mais amava, na verdade, não é nem o da Barbie. Da Barbie tinha muita coisa de, tipo, cuidar de bebê e tal. Eu não gostava muito dessas partes de, sei lá, cuidar de outras crianças. Eu achava meio tosco, sei lá, não sei. Na minha cabeça era muito tosco. Mas eu gostava de fazer as maquiagens e fazer vários personagens. Eu ficava pensando nas historinhas desses personagens e tal. Tipo, isso incentivava muito minha imaginação. Depois eu desenhava eles em papel, sabe? Tipo, era muito doido. Mas o site que eu mais gostava era o da Polly Pocket. E assim, até hoje eu tenho as minhas Pollys. Eu nunca fui uma criança muito de brincar de Barbie, assim. Eu gostava muito, muito mais da Polly, porque ela era menorzinha, então cabia melhor na mão. E as coisinhas eram mais pequenininhas e tal. Então eu sempre que tinha alguma festividade, alguma coisa assim, aniversário, Natal e tal, eu lembro que eu ia
correndo, falando assim, eu quero uma poli, eu quero tal poli e tal, não sei o quê. Assim, como a gente era em 3 irmãs, aí cada uma ganhava uma poli, então, tipo, não era tipo, nossa, aquela big casa gigante, o carrinho que tinha mais coisas e tal, era mais caro, né? Então, era sempre cada uma ganhava uma pequenininha e tal, não sei o quê, e era muito legal. Inclusive, esses dias, agora é época de Natal, né, gente? É dezembro, pra quem está assistindo no futuro, e pode ser que não seja dezembro, mas agora estamos gravando perto do Natal. E não tão perto, mas... Enfim, vocês entenderam. Mas eu fui numa dessas lojas grandes, assim, de brinquedo. E, cara, eu simplesmente me realizei indo na seção das polis. Porque tem uma época que a poli, ela ficou muito feia. Tipo, quando eu começou a poli, ela era meio feinha, assim, era meio cabeçuda, meio estranha. E aí depois ela ficou muito linda, que era na época que eu tinha. Na minha cabeça, ela era a mais linda que tinha, né? E aí... depois de um tempo, assim, depois que eu já tinha parado de brincar e tal, às vezes eu achava no mercado algumas perdidas e eu ficava, meu Deus do céu, como essa boneca ficou feia, tipo, a qualidade dela também ficou estranha e tal. E aí agora eu fui no shopping e eu vi as polis novas. Gente, eu tive a sensação, assim, eu senti o cheiro que eu sentia de quando eu abria uma poli nova e a sensação de brincar com a poli nova, sabe? Então, cara, eu fiquei muito, muito nostálgica e foi bem na época que eu fiz essa ilustração também, que eu gravei essa ilustração pra vocês. E eu fiquei, gente, é muito doido o tanto que essas coisas de roupinhas e bonequinhas e tal acabaram me influenciando como artista também, porque eu olhava as artes da Poli, eu via os filmes da Poli, então até, se for ver, era a Barbie, a Polly, as princesas da Disney, isso sempre me influenciou e até hoje, assim, eu vejo um pouco do traço delas dentro da arte que eu faço, ainda mais que eu retrato mais, né, a minha vibe, assim, é mais tipo, fazer figuras femininas e tal, e biriri pororó, e desenhar roupinhas, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu já trouxe bastante aqui no canal também, e as coisas que eu mais me divirto fazendo, sabe, porque por isso que pra mim, assim, o sketchbook, ele é muito meu parque de diversão, assim, eu vou testando coisas, eu vou pintando e não tem muito esse negócio de, diferente da arte digital que eu sinto um pouco, assim, que eu tenho, que tem que ser perfeito. Eu acho que no sketchbook eu consigo testar as coisas, por isso que eu gosto muito de ter ele, sabe? E, enfim, eu tô nessa vibe, assim, super nostálgica de lembrar da minha infância e acabar refletindo em como que isso acabou influenciando a minha persona adulta, né, a seguir os caminhos que eu acabei seguindo na minha vida. E eu acho que isso serve também de reflexão pra vocês também, né, porque estão escutando aqui, que o que vocês tinham na infância de vocês, quais são as maiores influências de vocês, sabe? Porque o ambiente ao nosso redor sempre acaba nos influenciando de alguma forma. Tipo, a cidade que eu vivi também influenciou a forma que eu vejo as coisas. Porque, tipo, às vezes a gente não tinha o que... como a gente eu não moro, assim, numa cidade, numa grande capital e tal, as experiências eram diferentes. Eu lembro, assim, na época que a gente começou a ter TV a cabo, nossa, pra mim foi uma revolução na minha vida, né? Deu uma TV a cabo, poder ver Cartoon Network, ver Nickelodeon. Inclusive, esses desenhos também me influenciaram bastante. Até hoje, assim, se vocês... Eu tenho minha TV Samsung no quarto, né? E aí tem aqueles canais de graça e às vezes tem da Tutu TV, não sei o que lá, Biriri Bororó, que é o canal de graça da própria Samsung. E eles têm uns canais que são nostálgicos, tipo, só Bob Esponja, passa o dia todo, ou só coisas da Nickelodeon. E tem coisas às vezes que eu nem lembrava que existia e às vezes passa nesses canais, sabe? E às vezes eu paro e fico olhando, gente... Nossa, eu nem lembrava desse desenho e eu, tipo, amava na época. Eu achava lindo. E daí hoje eu vejo, tipo, nossa, é muito feio. Muito feio, muito mal feito. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, quando passava nesses canais, assim, tipo assim, tinha muito evento em shopping. Só que era sempre evento em shopping de São Paulo ou do Rio e tal. E eles divulgavam e eu ficava muito triste que eu não conseguia ir, sabe? Então, tipo, pra vocês verem que as experiências de quem é mais do interior, assim, é bem diferente de quem mora na cidade grande, sabe? Na cidade grande, nossa, eu sou uma menininha do interior. O que não deixa de ser mentira, né? Porque eu sou uma menininha do interior. Eu me sinto mais completa, assim, quando eu estou aqui do que quando eu tô, tipo, eu me sinto mais à vontade em lugares um pouco mais tranquilos do que na cidade grande, assim. Eu me sinto um pouco deslocada e um pouco... Eu não sei, eu me sinto um pouco presa na cidade grande. Vocês acreditam nisso? Eu tenho essa sensação. Mas, enfim, eu tô quase terminando a ilustração. Depois eu passei só mais uns lápis de cor. Depois que já secou bastante, tá? Tipo assim, não tinha secado bastante nessa época aí, então deu uma borradinha em alguns pedaços, dá pra ver. Mas só eu consigo ver, porque eu que tava fazendo. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e mostrar também essa ilustração que eu achei que ficou tão legal. Eu acho que é a ilustração mais legal que eu fiz nesse sketchbook. Eu tô louca pra vocês verem ele completo, como que ele ficou.
E, gente, eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo e que vocês reflitam também sobre essas nostalgias e como elas influenciaram vocês de alguma forma. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!